tarde, bom dia, boa noite. Tá começando agora mais um episódio daqui do Papo Médio. Não sei se vai estar indo pro nosso Instagram ou pro nosso YouTube. Eu sou a Ana. Eu sou o Matheus. E hoje a gente tá aqui com convidados maravilhosos, a nossa bibliotecária aqui, que vai apresentar os nossos convidados. E eu passo a palavra para você, Raquel. Então, nós estamos com o Júlio Emílio Braz, que vocês conhecem, né? Ele foi o nosso homenageado no SESI em 2021, né? A partir daí, eu venho tentando trazê-lo para a nossa escola, para que vocês tivessem esse contato delicioso com ele. E incrível. Tive a oportunidade de conhecer a Silvia Castro também. Ela é pedagoga, é professora, escritora e atriz. Olha, meu Deus. Tá? Podemos ver que já são pessoas maravilhosas aqui, que estão com a gente. É uma delícia, é uma honra. Nossa, minha alegria receber vocês aqui. Vai ser é nossa alegria aqui. A gente desde já agradece vocês, agradece o tempo da Antônia, da Raquel, estão sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora, tanto pelo nosso papo na sala de aula, que a gente estava já conversando sobre eles. Então, muito obrigada mesmo. Pode falar, Matheus, se você quiser. Assim, por todo mundo que está nessa mesa, já dá para entender que o papo vai ser um papo gostoso. Então, eu espero que vocês gostem e, desde já, vamos começar falando dos livros de Júlio Emílio Braz. Professor, senhor Júlio Emílio, um prazer enorme estar aqui com o senhor. Querendo ou não, é aquela oportunidade que a gente pode ter uma vez a cada morte, né? Então tá aqui, nossa, de verdade, eu fiquei louco assim que eu soube que eu ia entrevistar o senhor, tá? Pra ficar bem sério. E eu fui pesquisando algumas histórias, fui me interessando cada vez mais e, de certa forma, eu fui me encantando cada vez mais pelo senhor. Viu, meu amor? Olha, tá vendo? Cada vez mais, cada vez mais. Essa palavra, encantamento. Encantamento. Que eles proporcionam pra gente. É incrível, é incrível como cada história parece que ela te abraça. E tem uma história que me foge o nome agora, mas é de uma menininha que ela tá na escola e ela descobre que ela é negra aos 8 anos. Ah, sim. E isso foi algo que eu li quando eu tava lendo, eu fui me identificando. Porque, querendo ou não, por eu ser negro, isso também aconteceu comigo, sabe? E, tipo, eu senti uma energia de como se você tivesse vivido aquilo. Tipo, você realmente viveu, você realmente inventou. Olha, o livro chama A Pretinha Eu, e ele... Cadê esse daqui? E ele, assim, muita gente pergunta, eu digo que ele é o livro mais autobiográfico que eu escrevi. Mas não por conta de ter... porque a descoberta minha foi diferente. Né? No caso do livro, entra uma garota muito negra na escola, a Vânia, que é a pretinha, e aí todo mundo estranha, porque a escola é chique, não tem negros, né? Que a gente chama de retintos, né? Porque aqui no Brasil tem essa classificação, o cara é retinto, o resto não é negro, é moreninho. E tem gente que acredita nessa falácia, né? Que é moreninho, então ele vai doer menos, não dói mesmo não, dói do mesmo jeito. Tudo negro. Né? Dói até demais, porque você não se acha negro e os brancos dizem que você é negro, né? E é muito complicado. Bom, e no caso, e aí tem uma menina que até a entrada da Vânia não tinha percebido o óbvio, ela também, apesar de ser clara. E minha mãe passou o tempo todo dizendo que ela é morena clara, ela é também negra, afrodescendente. Né? Aconteceu comigo, só que diferente, porque eu não era rico, não estudava em colégio, sempre estudei em escola pública, mas assim, eu não saía do meu... O Lima Barreto, que é um grande escritor negro brasileiro, ele diz o seguinte, que o negro só incomoda quando sai do seu lugar. E se incomoda quando sai do lugar. Né? Então, assim, eu ficava lá na favela onde eu cresci, eu ficava no bairro, que era um bairro de periferia, a escola era tudo ali pertinho, então ali eu fazia parte da paisagem. Então, eu nunca me incomodei, nem me incomodaram. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter que sair da minha zona de conforto para ir para o centro, e principalmente ir para a Zona Sul. Aí você começa já a perceber que tem algumas coisas estranhas. A gente está falando de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então, você começa a chegar assim na Zona Sul. Aí eu trabalhava de office boy, aí eu chegava lá, naquele elevador. Aí você descobre que existe no Brasil 2 tipos de elevadores, o de serviço e o social. Olha isso. Em nenhum lugar do mundo, cara, tem elevador de serviço social. Tem o de serviço, mas fica na garagem, para quando você chegar com o carro, desembarcar. Serviço. Serviço mesmo. Isso, gente. O de serviço é um eufemismo para todos os que não são brancos, né?
Então eu comecei a perceber isso. Me incomodava assim, que eu ficava perplexo, que o cara que mais me estigmatizava por ser negro era o porteiro, que via de regra era negro Era também. negro. Né? Porque a gente descobre que no Brasil tem caras que, dependendo da sua posição, ele, mesmo sendo negro, ele não se sente negro. Ou ele é um negro melhor que você, que é um negro que não é igual a ele. Policial. 72% da Polícia Militar do Rio de Janeiro é de afrodescendentes. Mas quando eles param o ônibus para blitz, o primeiro a levar geral é o negro. É o negro. É o negro. É. Né? E ele vai em cima do cara com garfo e faca, mais que um policial branco iria. Né? O porteiro. Porque o porteiro, ele é assim, ele é o dono do castelo. Se ele falar que você não entra, você não entra. Acabou. Então ele se sente, se ele é negro ou nordestino, ele já olha para você, não, você é ali, levador de serviço. E não adianta questionar, você só vai se estressar. Então é aí que eu comecei, mas eu não tinha essa noção. A noção surgiu quando eu entrei para a primeira faculdade de história que eu fiz. Que eu era caixinha, chegava sempre na hora, né? Aí tinha um professor que eu adorava o cara. Adoro gente inteligente. Ele era o mais inteligente dos professores que tinha lá. O de metodologia científica. Aí ele estava escrevendo umas coisas no quadro, eu estava entrando. Ele falou assim, ô negão, dá para trazer minha pasta aí? Aí nunca tinha me chamado de negão, né? Aí, assim, mas eu não sou negão. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você é, cara? Aí parecia aquele seriado antigo do Batman, que tinha aquelas onomatopeias, parecia um ponto de interrogação desse tamanho na minha frente. Puf, o que você é? Aí eu tirei aquela que a minha mãe sempre falou, né? Moreninho. Eu falei, eu sou moreno. Aí ele olhou para o preconceito, você sabe, o preconceito ele aparece não no preconceito em cima, mas em como você é agredido com ele. Ele falou assim, então, ô moreninho. Ele dividiu bem devagar, falou, ô moreninho. Disse, sacanagem aquilo. Aí eu tubei, né? Porque manda quem pode obedecer com o juiz, era professor, eu tinha um respeito por ele. Levei a pasta, deixei a pasta assim, mas aquele ficou na minha, assim, né? Não caiu legal. E eu fiquei me refletindo o que eu era, afinal de contas. Aí eu descobri sozinho, ninguém me falou, que afinal de contas essas questões de moreninha era eufemismo, né? Porque eu sou negro. Mas você percebe até que no Brasil é complicado, porque eu quero falar, não, quem é o Antônio? Eu falo, não, aquele. Aí finalmente sai, aquele negro. O cara está decidindo, não é porque é negro ou não, é decidir se vai chamar de preto ou negro. Porque parece que preto é mais ofensivo naquele tempo. Então o cara, não, quando ele não fala, não, aquele moreno, não, ou pior, é de cor, né? Sabe? Uhum. E eu acho que passa muito... as pessoas não percebem, acabam cometendo esse erro e não percebem. Acontece muito isso dentro das escolas, na rua, nos jogos agora de futebol, em todo lugar acontece, só que ninguém percebe. E se você reclama, você é mimizento. Ainda tem isso. Os caras é mimizento, é tão... Né, que tem gente que naturaliza de tal maneira que ele se ofende quando você diz que ele está tendo preconceito contra você. Racismo velado. Esse livro dele, ele escreveu em 92. Quando a gente ainda não falava de colorismo, que hoje é um tema recorrente, né? Quando a gente fala de racismo, a gente fala de colorismo. Esse livro dele, simplesmente, ele escreveu em 92, quer dizer, já é um assunto... O Júlio já conversava sobre isso há muito tempo. E as pessoas que leem, como você falou, elas ficam muito impactadas, porque, de alguma forma, é a leitura do dia a dia delas, né? Do que acontece, infelizmente, com uma normalidade que a gente não gostaria, mas que é fato. Você sabe que depois que eu escrevi esse livro, aconteceu um negócio assim, eu me senti, você vai entender, porque você viu, deve ter visto o filme. Me senti o Neo de Matrix. Porque a vida seguia tranquila, bacana, até que ele percebeu, algo deu um estalo, ele percebeu que ele estava não era a vida real. Né? É a mesma coisa. À medida que eu escrevi esse livro, eu comecei a ter outro olhar para várias coisas que eu antes tinha alguns insights, mas não tinha parado. Por exemplo, você pegava o livro de histórias na escola, aí você lia lá Quilombo dos Palmares, aí parecia que era um fim de semana mais animado, aí depois acabou, foi destruído, que fim de papo. Aí você vai falar de escravidão lá para 1830. E aí uma coisa, parece que é uma coisa que estão dando para os negros, né? Que, agora eu vou te libertar aqui, agora eu vou te libertar ali. Né? E aí eu pensei, depois eu li num livro chamado Palmares da Guerra dos Escravos, eu descobri que foi 97 anos o Quilombo, quase 100 anos. É um negócio que deixou o pessoal, depois daquele período, de 1697, quando acabou definitivamente, os caras morriam de medo dos escravos, mais do que os escravos tinham medo deles. Por isso que as torturas eram violentíssimas. Para intimidar mesmo, porque eles achavam que se desse algum mole, tratasse com alguma decência, os escravos tomavam posse. Até porque havia muito mais escravo que branco. Né? Então, assim, e depois que com o Haiti, que se proclamou a independência,
Eles tinham medo que os negros aqui fizessem a mesma coisa no Haiti, transformassem o Brasil num grande Haiti. Então, é muito complicado. Aí você começa a ver, puxa vida, Machado de Assis, né? Aí falava assim, ele é negro, mas quando você pegava a foto do cara no livro, pô, esse cara é branco. Leão Barreto também. Chiquinha Gonzaga, né? Você pega, ela é quase loura. Você não vê grandes nomes negros assim, só vê o negro com sentido, jogador de futebol, sambista. Vê quem fez sucesso só. É o lugar, sabe? Lugar de negro. Lugar de negro, futebol, normal, tá na foto. E a história, a narrativa do negro é sempre, veio da favela, subiu, se esforçou muito e agora ele é incrível. Pelé foi assim. Quer dizer, os outros são uns porcaria, né? Que eles não conseguiram. E tem muitos, como o Júlio fala, né? Tem muitos outros negros também que são esquecidos, apagados, né? O Júlio dá uma palestra sobre a questão do protagonismo negro, né? Os irmãos Rebouças e tudo. Né? Cara, eu fiz. Tem uma editora aqui em Campinas chamada Mostarda, que ela criou uma coleção chamada Black Power. Muito e legal. A proposta do cara aqui não é negro, é branco. Ela disse: não vou fazer biografia de jogador de futebol, de sambista, eu vou fazer de caras que ninguém nunca vê. Então, por exemplo, Juliano Moreira. Mas falando de Juliano Moreira no Rio de Janeiro, é um nome de uma colônia de alienados. Aí, por que deu esse nome? Eu mesmo não sabia que era. Foi um cara, era negro, entrou para a faculdade de medicina aos 13, saiu aos 18. 13 anos. Olha, passa perceptível. Já era um negócio doido, Ninguém né? vê. Já era um negócio doido. E ele foi, assim, no período dele, ele foi professor de todos os caras que depois inauguraram especialidades. Oncologia. Ele é o pai da psicanálise brasileira, mas ninguém nunca ouviu falar. Tu atravessa o túnel Rebouça lá no Rio e não sabe que o túnel, para início de conversa, não é um túnel, são dois. Que uma parte é o Antônio e a outra é o André. Aí depois você não sabe quem foram os maiores engenheiros do Império, eram negros. Aí você começa a pesquisar, por exemplo, Teodoro Sampaio, tem um município aqui. Ele era um engenheiro, também era negro. Entendeu? É muita apagado. Apagam a história e, assim, eu, pessoalmente, eu posso falar que por ele ser apagado me dá mais vontade de saber a história, sabe? Por isso que eu busco procurar, eu busco ver histórias, assim, de pessoas negras que viveram alguma coisa, porque pra mim foi muito doloroso, sabe? Tipo, entender que, por exemplo, eu não posso ficar na rua até tarde, porque os policiais passarem, eles podem me olhar, assim, de mau olhar, ou me ver com um preconceito. Enfim, é difícil, mas acho que dá pra procurar, né? Dá pra achar, dá pra mim fazer a minha história como uma pessoa negra. E eu procuro isso, né? Meu filho não era com medo. E eu tenho medo por ele, porque assim, meu filho morre de medo de ser gordo. Então ele vai pra academia, e um lugar que ele gosta de correr é em volta do Maracanã. Só que ele é assim, ó, ele é do seu tipo, é a mesma coisa, inclusive. O cabelo escorredão, né? A bichinha, aquela pose de garoto, né? Ele falou comigo que ele descobriu que era negro vendo os seriados da Netflix. Porque o espelho dele são os negros americanos. Aí inclusive, ele gosta mais de basquete do que futebol. Né? Então, assim, eu fico com medo porque ele correndo ali em volta do Maracanã, com aquele negócio no ouvido, passa um policial preconceituoso, manda ele parar e não adianta ele falar que... Né, quando eu ia nas escolas, aí eu até falava assim, não, é absurdo, porque se você não está pego em flagrante de delito, a polícia não pode nem te pedir documento. Aí eu falava, aí eu contava isso para os garotos na favela, depois um dia eu falei assim, pô, eu estou fazendo mal para esses garotos. Porque o policial, você sabe que 6 meses para fazer um policial, isso não existe em lugar nenhum mundo. Né? Aí o policial vai chegar ali, esteja preso, né? Você vai resistir, você não pode me prender que eu não fiz nada. Ele vai numa bolacha, vai ser acusado de desacato, e se ele chegar em pé na delegacia, beleza, porque geralmente ele chega no horizontal no necrotério. Então, assim, eu não vou dar mais esse conselho, porque é um mundo ideal, onde o policial, você fala, você não pode me prender porque eu não fui pego em flagrante, o policial, tá certo, pode ir embora. É ruim. Estava falando com eles nessa viagem para a Alemanha, os garotos leram esse livro, Criança na Escuridão. 2 coisas chamaram a atenção das crianças. Toda hora eles levantavam a mão para perguntar. Olha, gente, era incrível. Aí eu ficava assim, assim, que na história, a personagem que conta a história, ela foi abandonada pela mãe. Aí toda hora a menina levantava a mão, mas ela foi abandonada pela mãe mesmo? A mãe abandonou? Porque para eles é inimaginável que uma mãe abandone, até porque na Alemanha a mãe abandonar o filho, tá ferrada, porque a polícia vai atrás, dá um bolo danado. A outra, o policial, que tem assim momentos que o policial faz aquela famosa violência gratuita, né? E aí ele fala, mas o policial fez isso mesmo? Porque para eles, assim, por exemplo, todo mundo na Alemanha vai para a escola de bicicleta. Mas não é se o pai comprou a bicicleta e sai pedalando, não.
Você compra a bicicleta, o pai cuida, tem que ficar bacaninha. E aí um dia vai uns policiais lá na escola, eles vão fazer igual quando você tira a carteira de motorista. Eles vão examinar a bicicleta, vão ver se você sabe de bicicleta. E se perceberem que você sabe, eles vão te dar uma carteirinha. A primeira carteirinha do alemão não é a carteirinha de dirigir carro, não, é a carteirinha de bicicleta. Para sair na rua de bicicleta. Então a relação deles com o policial é diferente. Gente! É assim, disso, mútuo respeito. Tem um amigo meu que mora em Berlim, aí o filho dele, que hoje está com 17, está desse tamanho, ele, quando tinha 2, 3, ele fugia de casa, a porta estava aberta, aí ele saía, o pai nem estressava, ele descia, atravessava a rua, na esquina tinha um carro da polícia, ele estava lá. Ele ficava batendo papo com os policiais, eles estavam mó barato. Como é leve. Olha isso. Aqui, nenhum garoto vivo ou morto vai querer bater papo com o policial. Aí, não estou nem falando da comunidade, da favela, não. Qualquer garoto de escola vai bater papo com o policial. É o último cara que você quer conversar. Né? Verdade. Aí essas visões são complicadas, sabe? Até porque o policial lá tem a visão de que ele é um cara que ele cuida da lei. Ele não é um xerife, como lá no Rio tem um jornalista que fala que os PMs acham que são xerifes. Eles acham que chega na favela e tem poder de vida e morte da vida dos caras, igual o filme de Bang Bang antigo. Mas o legal do Júlio, quando ele trabalha esse tema, é que ele também trabalha em outras obras de outra forma. Por exemplo, esse aqui eu adoro. É o Zumbi, o Despertar da Liberdade. Que não é a biografia do Zumbi. Não? Que é muito legal. Aqui, gente. Porque ele faz o seguinte, ele trabalha com essa história para mostrar a importância da liberdade. Então é um menino que vende bala e lendo a biografia do Zumbi descobre esse valor da liberdade e muda a própria vida. Não é uma mudança assim, ele vende bala e passa de alguém, ele passa a vender a própria bala. Para entender. Então eu acho assim que ele toca nesses temas. E eu sou professora, né? Então a gente em sala de aula consegue trabalhar com esses temas de uma forma bem profunda, né? Que é falar da questão da liberdade, mas não aquela coisa bandeira liberdade. Tipo panfleto, sabe? O que é ser livre, né? Então ser livre, nesse caso, entre outras coisas, é ser dono do seu próprio projeto de vida. Né? Então isso é uma coisa muito bacana de você estar conversando com a juventude, né? Isso que eu acho mais encantador, assim, quando a gente estava vendo, e eu olhei assim, eu falei assim, nossa, são questões sociais, são questões éticas que são tratadas nos livros e é trabalhado com jovens, é um infanto juvenil, né? Eu achei o máximo isso, tipo, eu acho que precisamos disso, porque assim como a gente está falando aqui que muitas pessoas não são reconhecidas, eu acho que isso muda. Uma pessoa que lê um livro, assim, muda. Por exemplo, A Sereia de Copacabana, da Silvia. Esse é meu, tá não. Olha, ai, gente, olha que lindo. Primeiro, segundo e terceiro Olha que lindo. Adquiriu esse livro e leram. E tem uma mensagem nesse livro que a gente está trabalhando nesse mês de junho, que é o mês da consciência ambiental. Ó, a calçada. TCT. E a gente usou esse livro dela. Porque a sereia vem lá do mar do Japão, né? O Fernando contou pra gente. E ela acaba na praia de Copacabana. E ela limpa. Com lixo. Tava suja a praia e ela limpa a praia. Então, a questão ambiental. Então, que incrível. Todo o livro deles tem essas mensagens, né? Confusões no Museu também. Ela conta a história de quando a gente lê aqui quando o Museu do Rio pegou fogo. E muita coisa foi Porque perdida. quando eu era menina, eu ia muito lá na Quinta, ia ao museu. Aí quando eu vi aquilo pegando fogo, eu falei, gente, que vai ser, né, as histórias, e muitas peças se perderam. Aí eu inventei uma história dessas peças conversando, dizendo, eu sou a melhor porque foi o Debré que me fez. Não, eu que sou a melhor. Né? E aí no final elas pegam fogo. E aí eu escrevi a história de cada peça. E a história de cada peça dá um livro. Perderam fogo definitivamente. Que não tem mais. Se perderam na história. Nossa, de chorar, né, Raquel? E sabe o que é engraçado, assim, quando você trabalha com o tema? Que muitas vezes não é o que você coloca, é o que o leitor encontra. Aquele livro Estrelas é para criança pequena. E eu confesso a você que eu escrevi a história. Que é a história do menino que tem medo do escuro. Aí, na hora de construir a história, a ilustradora, a ideia dela, tem a César, o que é de César, ela teve uma ideia. Primeiro, ela botou os personagens negros, porque ela sabia que eu era negro, então ela já inferiu que eu era... Não, os personagens eram negros.
Porque eu acho chato quando você fala assim, os livros sobre racismo, que aí é direcionado, é só para negros. Mas ali é um problema comum. Todas as crianças brancas, azul, amarela, negra, elas têm medo do escuro em uma certa época. Então, não é uma história focada, é direcionada para todas as crianças. E aí um professor leu e falou, pô, parabéns, vocês estão de parabéns, porque finalmente colocou o menino, quando está com problema, ele não procura a mãe, procura o pai. Isso não, eu confesso a você que eu não me preocupei com isso. Mas o cara viu essa história, porque ele é um pai solteiro, e ele acha essa coisa da subalternidade do pai, que é sempre a mãe que resolve a mãe. E ele falou, não, no meu caso lá, eu sou a pai e a mãe. Ele até falou, eu sou pai. Porque eu só faço os dois papéis. E uma coisa desse livro também que eu acho legal é que ele pega uma situação normal, só que o protagonista é um negro, porque está na imagem. Então, eu acho que isso é um movimento bacana de você pegar as situações banais do dia a dia. Não é uma história que fale sobre isso, mas ela acaba falando porque o protagonista é um negro na imagem. Então, é uma leitura imagética, né, da história. E aí, também é uma maneira de você trabalhar o antirracismo, que é você pegar uma situação banal de uma família e colocar simplesmente, sem entrar em muitas delongas, sabe? Só o fato dele ser negro, as crianças, quando se apresentam, eu sou contadora de histórias. Quando eu conto a história e que é um negro, as crianças negras, elas ficam assim... Tipo assim, sabe? Ela se vê. Agora. Que legal. Gente, que incrível. Tem uma amiga minha que ela trabalha na Secretaria Municipal de Educação lá de Belo Horizonte, e ela é responsável pela aquisição de livros. Ela disse que quando vê um negro na capa, ela não quer nem saber o que está dentro. Porque ela diz que usa uma máxima da publicidade. O que não é visto não é comprado. Se você não se vê representado, você acha que não faz parte daquele contexto. No caso do contexto, é a sociedade brasileira. Né? Por exemplo, eu sou do tempo que, quando eu era mais novo, tinha uns 12, 13 anos, a Globo fez uma novela chamada A Cabana do Pai Tomás. O Pai Tomás é um livro americano, o Pai Tomás é um escravo. Né? E tinha um autor fantástico chamado Milton Gonçalves, era um negro, ele já era um grande ator, trabalhava na novela, mas na hora de fazer o Pai Tomás, quem fez o Pai Tomás? Pegaram um ator branco, Sérgio Cardoso, pintaram o cara. Acho que alguém falou, né? Teve uma novela que foi pintada. Eles pintaram o cara. E aí o que acontece? O Milton Gonçalves ficou tão brabo que ele saiu da novela. Ele disse, se não tivesse um ator negro, eu entenderia. Se fosse em Estocolmo, realmente achar um negro em Estocolmo é mais difícil. Mas ali tinha, do lado, ele fez o segundo papel mais importante, ele saiu fora. Teve uma outra novela depois, que pouca gente notou isso. Tinha um casal, eu não lembro da novela. Tinha um casal que era a Isabel Ribeiro, acho. E novamente, o Milton Gonçalves. Era um casal interracial. E eles eram o pai da Lídia Blonde. Aí, durante a novela, né, na escola eu era o garoto chato. O que é o garoto chato? É o garoto perguntador, que observa tudo. Não é o bagunceiro, não. O bagunceiro dá para lidar com ele. O chato é aquele cara que está falando... Não, eu era assim, eu sou professor de história. O professor de história tinha maior medo de mim, porque no segundo semestre... Ele fugia de mim. Porque eu estava perguntando, já tinha acabado o estoque de resposta dele, ele ficava sem graça na frente dos colegas. E aí, aí eu fiquei vendo a novela, eu me dei o trabalho de ver a novela. Aí, eles não davam nem de mão dadas. Eu falei, foi telepatia que eles fizeram a Lídia Blonde. Porque eles não davam um beijinho nem nada. Como é que eles transaram para ter a Lídia Blonde? Não havia esse toque. Aí depois, passou um tempo, fizeram uma novela que tinha o Ginequine e a Thaís Araújo. Eles se encontram no início da novela, casal interracial, tem toda aquela trama, a família não quer, coisa e tal. Aí ele sofre um acidente, sumiu. Aí ele vai parar em outro lugar, onde potencialmente tem uma loura bonita, que ele passa o tempo todo ali com aquela loura. No final da novela ele volta, eles se encontram, você é linda, eu estava com saudade de você, acabou a novela. Quer dizer, quando começa o casal é formado, no final o canal se junta, mas não tem interação aqui no meio. Não se liga. Só acontece. Não se liga, não é real aquela relação. Né? A gente aqui no SESI, todo ano, em agosto, a gente começa a trabalhar esse tema. Tem um evento chamado Flink Sampa. Né? Todo ano é como a Celib, só que a Flink Sampa é escolhida uma personalidade negra para ser homenageada. Então a gente trabalha, além do tema, trabalha a personalidade que foi indicada, né? É muito bacana, porque a gente aproveita para falar, e isso vai até o final do ano. E é organizado pela Zumbi dos Palmares. A faculdade, né?
Sabe o que eu acho, assim, na verdade, se você prestar atenção, o brasileiro é um negócio muito engraçado. O brasileiro é um povo amnésico. Eles não é questão negra, eles não querem lembrar de nada. Sério, não lembra. É verdade. Lembra coisas que aconteceram há 20 anos. Se você for interrogar pessoas que viveram naquela época, eles vão te dizer, não sei. Não lembro. E se lembram, Aconteceu? tem tão pouca importância, assim, tipo, não levam uma importância a sério. Se lembram ainda. Parece aquele filme do Bill Murray, que é O Dia da Marmota, no original. Gente. Que todo dia ele acorda, ele vivencia a mesma coisa. Sabe? tão diferente, assim, né? no brasileiro é amnésico, cara. Você chega, por exemplo, eu moro no Rio, aí fui fazer um livro que se passa na década de 20. Não tem nada da década de 20 do Rio de Janeiro, tem muito pouco, ou fragmento, sabe? E aí você começa a ouvir. Outro dia eu estava lá na feira de livro, o cara falando, todo mundo diz lá, o primeiro zoológico no Brasil foi fundado pelo Brando Drummond, que foi o inventor do jogo do bicho. Aí tem lá perto da minha casa o antigo zoológico. Aí eu falei, não foi não. Foi o zoológico do Souto, que era um banqueiro que recebeu um monte de animais e montou o zoológico. Ninguém nunca ouviu falar desse cara. E era perto do centro da cidade. Esse zoológico durou um tempão, sabe? E assim tu vai, chega assim, eu sou botafoguense. O antigo prédio do Botafogo chamava Mourisco. Por que chama Mourisco? Aí eu fui pesquisar, né? Fui lá na biblioteca. A revista, a Biblioteca Nacional tinha uma revista de história da Biblioteca Nacional. Aí apareceu uma matéria. Chamava Maurício, que em 1922 comemorou-se os 100 anos da independência do Brasil e fizeram uma feira mundial e construíram naquele lugar de Botafogo um prédio horrível que parecia um prédio, uma casa mourisca. Tanto é que o que aconteceu? Assim que acabou a feira, derrubaram. Mas o lugar ficou assim, ali perto do Mourisco. E aí construíram um outro prédio em cima e esse prédio herdou o nome. Mas não tem nada a ver com o Maurício. Mas tem nada a ver. Mas e assim você vai, as coisas que eu lê um livro do Machado de Assis, ele viveu a vida inteira no Rio de Janeiro. Tu não acha nada Do Rio de Janeiro. porque a Praia do Russo virou aterro do Flamengo. Porque derrubaram o Morro do Castelo e tudo que era do Morro do Castelo jogaram lá e aí sumiu a Praia do Russo e virou aterro do Flamengo. E vocês terem uma ideia, a gente esteve na Alemanha agora, né? Chegamos tem um mês. No chão, lá em Frankfurt, tem o nome das pessoas. Uma pessoa que foi presa na época do nazismo, não sei o quê. Você está andando e você vê um nome. Fala, o que é isso? Aí a gente perguntou, né? Por que esse nome? É a memória. Ali, naquele lugar, aconteceu uma coisa terrível. E isso não pode ser esquecido, porque esquecer disso é abrir porta para que aconteça de novo. Então, mas essa é uma visão alemã. Tá em tudo quanto é lugar. Você está andando um nome. Fala assim, gente... E aí você, né, fica curioso. Que ele foi preso aqui, foi para o campo de concentração ali, porque o outro não sei o quê... Tudo é uma história, tem uma história. É porque eles ficaram estigmatizados, né? É o que não tem no Brasil, eu acho. A gente não leva história, nossa história, sério. Ou até tem. Tem um lugar que foi... Se eu não estou enganado, eles escravizavam lá. E agora é uma escola. Mas eles não... Eles falam que lá é um lugar escravizado, mas lá não tem nenhum nome de escravo que foi morto lá. Então, praticamente vive a vida normal lá, mas... Só sabem que lá... só sabem que lá morreu um monte de escravo e é isso. E pronto. Não, e assim, por quê? Porque toda vez que... Por exemplo, aqui o brasileiro não leva nada a sério, né? Não. Se você morasse você chega na Alemanha, tem que tomar cuidado. Chega um brasileiro, aqui, né? Nazista, tu vai chegar... Hitler, tu tá preso. Na hora, o policial te leva. É crime fazer qualquer apologia ao nazismo. E por que botaram essas plaquinhas? Porque tem lá um ministério que percebeu que começou a surgir um partido chamado Alternativa para a Alemanha, que é neonazista. E aí eles conseguiram muitos votos numa eleição. Então, antes que o negócio cresça, inventaram essas plaquinhas. Assim, todo lugar que você vai, você só pode olhar no chão, tá douradinho aqui assim. A gente passou em Frankfurt, numa rua, tava assim, esse prédio, uma casa bonitona, pertenceu ao fulano de tal, que era judeu, e com a ascensão do nazismo em 1933, tomaram essa terra e ele foi expulso da casa, confiscaram, tinha toda a história ali, numa plaquinha desse tamanho. Que incrível. Cada lugar que aconteceu alguma coisa, por exemplo, fulano de tal era militante comunista, foi baleado por tropas nazistas nessa rua. Tá lá a placa. Tá lá. É lei, todo lugar. Berlim, então, é cheio dessas placas. Né? Porque eles não querem esquecer. Aqui nós esquecemos tudo. Né? Não levam a história pra frente. Porque acho que você não se compromete, você não lembra? Tem uma coisa isso assim. É muito triste, meu Deus. Mas aí você repete, você vê que coisas que... Por exemplo, é ridículo o cara falar em reforma agrária em 2023. Reforma agrária já foi resolvida há 500 anos em tudo quanto é canto desse mundo.
Aqui ainda estamos discutindo se vamos dividir a terra, se os índios têm direito à terra. Que era... Porque, você sabe como acontece? Aqui a gente não tem essa memória. O José de Alencar, que era político na época, ele propôs, quando começou a discutir sobre a libertação dos escravos, ele falou que não podia ser uma coisa soldada, tinha que ser feito gradativamente. E ele botou uma lei, tem uma lei que ele propôs que fosse gradativo, e em 1910 se libertasse todos os escravos, finalmente. Mas você sabe como é que funciona no Brasil? Chegaram em 1908? Não vamos destruir a economia brasileira. Então vamos botar, talvez em 1945 a gente possa soltar todos os escravos. Porque é assim que funciona no Brasil, a gente vai empurrando os problemas com a barriga, até que, por exemplo, acabaram com a escravidão, ficou ridículo. O Brasil é o único país que tinha escravos no final do século XIX. Né? E só começaram a acabar com a escravidão porque os ingleses se invocaram. Já que o Brasil estava fazendo corpo mole, eles mandavam pegar os navios negreiros nos portos brasileiros, bombardeava e tudo. Aí não, é melhor porque os ingleses vão acabar com a gente. Então. Só por isso. E ainda sofrendo pressão, né? Daí aconteceu. Só que só assim que acontece alguma coisa no Brasil. Infelizmente. Eu fiz uma peça, coleção Black Power, eu fiz um texto sobre João Cândido, o Almirante Negro. Aí que você falou, não, os caras não queriam mais o castigo, a chibata, 1910, chibata 1910, toda de gozação. Mas não era a chibata, eu vi o que desencadeou a revolta da Armada foi que um cara foi condenado a 250 chibatadas, mas você pensa, é um chicote, né? Não era um chicote. 250. Não era um chicote. Gente. Era um chicote que os caras tinham, olha só, era feito com corda de piano e tinha agulhas nas pontas. Imagina você levar 250 chibatadas com esse negócio. Corda de piano é igual navalha. Senhora. Eu não sei nem. A história não fala o que aconteceu com o cara que levou esse castigo que provocou provavelmente morreu, né? Morreu, né? Não tem como sobreviver. Aí, outro dia eu estava lendo na revista Piauí, como é que era aqui no Rio de Janeiro, teve uma época que não podia, você tinha um escravo, você não podia castigar seu escravo. Você tinha que mandar para um lugar da prefeitura chamado calabouço, onde a prefeitura, mediante uma taxa que ele cobrava, castigava o seu escravo. Né? Aí assim, lá apareceu o fulano de tal, que tinha que levar 300 chibatadas, o outro levar 200, e aí, como claro, não pode dar 200 chibatadas ao mesmo tempo, o cara não aguenta, ele ia todo mês lá para levar 200, 20 chibatadas, 10 chibatadas. Né? E aí na matéria faz uma relação com o tratamento que é dispensado aos escravos no sul dos Estados Unidos. Aí tem lá uma carta que deram para o escravo analfabeto para ele não mudar o termo do lugar onde ele ia ser castigado, só que ele era analfabeto, não deu. O castigo, ele cometeu uma falta gravíssima. O castigo dele era 25 chibatadas. Isso nos Estados Unidos, onde tem todos aqueles preconceitos. Porque para o americano aquilo é uma propriedade, você não vai destruir a propriedade. Só que o brasileiro também era uma propriedade. Tanto é que o escravo não era chamado de ser humano, era chamado de peça. Né? Mas tu destruía a sua propriedade batendo, dando... na revolta dos malês na Bahia foram 1.500 chibatadas. É claro que os caras morreram, né? Meu Deus. Não tem como aguentar 1.500 chibatadas. Nossa. Nossa, gente. Jesus. Só de imaginar já dá um... já dói só você. Já dói na gente. Meu Deus. Gente, que isso. Uma coisa Nossa. que o Brasil só mudou, igual você falou no século XIX, o Brasil ainda funcionava com essa questão dos escravizados, mudou apenas por pressão do exterior. Externo. Sim. Exatamente. Amada, não foi pressão vocal, foi amada. Foi pressão de outros países, não foi uma percepção que, tipo, virou uma chavinha. Um amadurecimento, né? Exatamente. Tipo assim, não, eles são seres humanos e ponto, sabe? Não existe diferença pelo tom da sua pele, entendeu? E é muito triste, na verdade, ver isso e ver que ainda existe resultado de tudo isso nos dias de hoje, igual o Matheus falou, né? A minha avó, ela era negra, igual você falou, retinta, né? E ela, por exemplo, ela trabalhava numa empresa local aqui da cidade, que é a CBA, e, por exemplo, ela tinha vergonha de entrar no mesmo elevador que o chefe dela, sabe? Por conta disso, por não se sentir no poder de usar aquele mesmo espaço que o chefe, e ele era branco, né? Então tinha toda essa questão. E eu, nossa, nem imagino todas as questões que ela sofreu. A minha mãe também é negra, então ela também já contou algumas questões que ela sofria quando era criança na escola, que são chamadas de macaquinha, pretinha, sabe? Esse tipo de comentário. E eu continuo triste sabendo que as crianças
da geração atual, talvez ainda... Tem um resquício disso ainda. Tenho. Ainda sofrem com isso. É verdade. A minha filha é atriz, pra você ter uma ideia, né? A gente passou por isso, não tem nem anos, 6 meses. Ela é atriz, ela é negra. E ela foi fazer, estava toda feliz, né? Estavam escolhendo os personagens. E ela chegou arrasada, porque qual o personagem que coube a ela? Macaco. De escrava. Meu. Naquela peça inteira, com mais não sei quantos personagens, o que coube a ela foi o papel de escrava. E ela não entendia, tipo assim, mas por que eu não posso fazer? Até o Júlio tem um livro que eu adoro, esse aqui 4, que é a história de uma das histórias, são 4 histórias, que é um menino que a professora vai fazer uma peça de teatro sobre a Páscoa e precisa de um Jesus. E o menino quer ser o Jesus, só que ele é negro. E a professora fala, mas não pode. E as crianças riem, não pode, você não pode ser o Jesus da peça. E o conto é exatamente ele procurando entender por que ele não pode ser o Jesus da peça, né? Então a gente vive isso todo dia, toda hora. Nesse momento tem alguém vivendo isso. Né? Infelizmente. Você sabe que ela falou é real. Que o pior do preconceito do branco é o autopreconceito. Eu não posso entrar aqui. Né? Sim. Outro dia pegaram um cara, o Ministério do Trabalho pegou um sujeito que ele estava sendo condição análoga à escravidão. Aí perguntaram, né, assim, pô, ele falou, eu achava que isso era normal para nós negros. Ele achava, então ele não reagia. Porque, vamos calcular, depois de 350 anos de escravidão, não precisa da corrente. Porque o cara já é escravo, ele já introjetou que ele é escravo. Então, e isso continua as gerações, porque os pais passam esses conceitos para os filhos. A quebra do paradigma demora. Né? Porque, assim, atualmente, todo dia chega lá no RJTV, que é o jornal do nosso lá, do Rio, aí tem sempre 2 ou 3 casos de racismo. Aí tem gente que fala assim, o racismo está crescendo. Não, cara, o racismo não está crescendo. É que quem sofreu o racismo antigamente entubava. Agora está entrando, grita, vai na polícia, quer indenização. Aí os racistas estão mais revoltados, porque agora tem reação. E a reação vai ter a mesma coisa da mulher. Se chegar lá no RJ também, tem 2 casos de feminicídio, quase todo dia. Porque a mulher não está entubando mais, está reclamando. Aquela famosa máxima de que briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Todo mundo está metendo a colher, está metendo o faqueiro inteiro. Entendeu? Então, isso é uma mudança, é traumática a mudança. Porque nós somos uma sociedade do acomodação. A gente finge, sabe? A gente gosta de fingir que não está acontecendo. Ou pior ainda, aquela de não é comigo. Não é comigo. Sabe? Não é comigo. O brasileiro, na verdade, o Brasil é um enorme arquipélago de 210 ilhas. Milhões de ilhas. Cada um de nós se sente uma ilha. Aquela coisa assim, vamos fazer, ninguém vai fazer. Né? Por quê? Porque não é comigo. O brasileiro tem aquela... Se você estudar a história da formação do Brasil, né? E a faculdade não ajuda muito, que na faculdade de História você só lê autor de esquerda. Você tem que ler autor de direita. Né? Sun Tzu já dizia, os amigos próximos e inimigos mais próximos ainda. Você tem que entender o inimigo para combatê-lo. Sim, com certeza. Se você imaginar o inimigo, você está ferrado, a imaginação está errada. Então, assim, tem autores de história de direita que explicam que o Brasil foi feito por espasmos. Não foi assim, uniforme, a colonização não. Tinha São Vicente, aí tinha Salvador, e esses lugares, era como se fosse Idade Média, era um castelo. Né? Então, aquela coisa, quando em 1822 proclamaram a independência do Brasil, o Nordeste e o Norte não queriam, porque eles tinham mais relação com Portugal do que o Sul e o Sudeste. Aqui foi tranquilo, Dom Pedro gritou, beleza. Lá já era. Ele teve que contratar mercenário, teve que perseguir as elites locais do Nordeste para conseguir que eles, né, concordassem em ser parte do Brasil. E isso, então não existe uma nacionalidade brasileira. Sabe, aquela coisa de um negro americano levou um tiro em Nova York. Até o cara que mora em São Francisco vai protestar. Na favela onde eu morei, assim, atiraram no negro. Sempre vai aparecer um outro negro e vai falar assim, alguma coisa ele aprontou. Coisa boa. Coisa boa não é. Coisa boa não, né? Pô, gente de bem não fica aí levando tiro da polícia. Todo mundo leva tiro da polícia. Todo mundo. Entendeu? Que é negro na favela. Então é um alvo. Ainda mais tinha correndo. Esses bala perdida... De capuz. Não, guarda-chuva. Teve um cara que no Rio de Janeiro, na favela, ele morreu porque o policial viu o cara descendo na chuva com guarda-chuva. Achou que era uma arma. Achou que era uma arma e deu um tiro nele. Ai, senhor. Era um guarda-chuva. Virar algo normal, né?
Porque o negro com o negócio na mão. O outro levou o tiro porque também é um doido, né? A polícia na favela, ele foi fazer obra na casa dele. Com a furadeira na mão. Gente. O cara pensou que era uma arma e puf! Meu Deus, gente. Mas é que você tá com a consciência tão tranquila que você não tá fazendo nada. Mas assim. Nem imagina, né? Que vai nem pensa. Não. Ai, gente. No Brasil você tem que pensar pelo outro. Você tem que ser Lacan. Não é o que dizem, é o que você entende. Né? E as pessoas entendem errado, sabe? Assim, você tem que tomar cuidado. Ela contou uma história quando a gente vinha pra cá que é hilário. Ela botou num projeto que ela fez com um cara uma historinha do macaquinho, que é uma lenda africana. Aí a sócia do cara que contratou o trabalho dela falou: não, é melhor a gente tirar, que isso aqui é preconceito. Racismo. Não tem nada racista na história. A história do macaquinho. Gente, o macaco existe, é um animal como exatamente. Todos os outros. Ela que é racista. Porque ela associou a imagem do macaco ao negro. Dela. Ela é racista. Não é ela, nem o cara, nem quem vai ver. A gente estava na feira literária lá e a Bia Bedran, ela conta uma história de um macaquinho, que é uma gracinha. E aí ela falou exatamente isso. Falou assim, gente, a gente tem que separar as coisas. Eu tenho que continuar contando a história do macaquinho, pelo amor de Deus. Quem está fazendo essa associação é o... Tem problema. Agora eu não vou mais contar porque é possível que alguém associe... Que isso, gente? É o que está saindo. Então eu vi a Bia... Eu dei ok pro racista, né? Então ele venceu. Tranquilo. Porque, né? Eu não posso mais contar a história do macaquinho, porque senão é racista, então palmas pro cara que é racista, que ele conseguiu o que ele queria. Com certeza. Né? Associar a imagem do negro à imagem do bicho, que não tem nada a ver. Aconteceu isso recentemente, num filme, A Pequena Sereia. Ah, a sim. Pequena Sereia. E a sereia. A sereia, o fato da sereia ser negra. Ser negra, sim, com certeza. Não, e o jogador de futebol agora também. O Vinícius Júnior. Poxa, gente, não. Não, a Netflix fez uma série aí no Egito e aí pôs uma negra para ser a Cleópatra. Deu o burro aqui, né, tava lá, eu sou de história, vou dar a minha contribuição. Apaziguadora. Eu falei, não dá para saber qual é a cor de Cleópatra, porque apesar do pai dela ser de origem grega, né, Alexandre, quando invadiu lá a Pérsia, uma das coisas que ele fez foi fazer com que a oficialidade dele e a realeza persa transassem com outros. Então, esses caras são descendentes desses, né? Então, não é possível. Isso é apenas uma... Outra coisa, se você olhar a história de Cleópatra, ela é filha de Ptolomeu XIII, eu acho, mas não tem o nome da mãe. E uma das coisas que esses caras, os ptolomaicos, fizeram foi interagir com a sociedade egípcia, né? Então, os egípcios não são brancos, não eram brancos. E se você fica 300 anos num lugar, é claro que vai rolar um clima ali, não dá para saber qual é a cor de Cleópatra. Né? Aí, tem um cara que pesquisou, disse que nem era essa beleza toda. Que ela só bota uma atriz bonitona para representar. Não é bonitona, não. Ela era muito inteligente. Agora, criar um problema, porque aí, a menina... Eu botei lá, o cara falou, agora tudo é negro. Não dá para saber. É igual Jesus. Você tem certeza que ele tinha olho azul? Exatamente. Olhos não, bons, óbvio olhos que bons. não tinha olho azul. E o que isso ofende a religião de alguém, meu Deus? Mas olha, você vai em Israel, todos são brancos. Sabe por que eles são brancos? Que tem que dar aula de história, né? Na diáspora, quando os romanos expulsaram todos os judeus daquela região, eles se espalharam. Alguns foram para o norte da África, ou foram para a Península Ibérica e ficaram moreninhos. Esses não moram em Israel. Os que fundaram Israel, e hoje são a maioria, eles foram para o lado oriental da Europa, onde tem poloneses, russos, ucranianos, e se misturaram com eles. Por isso que eles são brancos. Você não dá para saber qual era a cor original dos judeus. Eu acho que é uma associação mesmo. Isso é Por que importante. te importa, né? É para encerrar já? Sim. E você sabe, agora tem uma coisa, eu passei a vida inteira lendo Alexandre Dumas, o autor francês do século XIX. Ele era negro. Sério? Porque o pai dele, que lutou com Napoleão e era negro, né, o Conde Negro, tem um livro, pode procurar, O Conde Negro, é a história do pai do Alexandre Dumas, porque tem dois Alexandre Dumas. O pai, que escreveu a maioria das histórias dos Três Mosqueteiros, e tem o filho, que escreveu só famoso A Dama das Camélias. São dois Alexandres. Mas os dois são afrodescendentes. Basta olhar o cabelinho simpático do Alexandre Dumas, que é aquele pichain, cara. Meu Deus. Ele era negro. A pior é Pushkin. Pushkin é o pai da poesia russa. O avô era negro.
Tá, olha, lamento dizer. Sempre tem uma mãozinha negra, né? As sociedades são móveis, elas não são estáticas. O Mediterrâneo inteiro é ali, ó, só atravessar o Marzão, tu tá na África. Essas relações não tem como dizer. É igual aqui no Brasil faz. Se você for branco, levanta a sua árvore genealógica, tu vai levar um susto. Né? É verdade. Tem um negão lá. Sempre tem um negão. Não, olha, até pessoas insuspeitas, a Sabrina Sato, ela não fez a operação para caprichar no glúteo, mas ela tem um glúteo africano. Ela vai mesmo, né? Ela falou que não botou silicone naquilo, aquele é original de fábrica. Até aquele glúteo, nenhum japonês tem aquele glúteo. Verdade. Deve ter um negão atrás do toco aí. O Pelé falou que namorou uma japonesa. A primeira namorada dele foi japonesa. Foi. Aí, ó. Os nossos japoneses são melhores que os outros. Nossa. Os japoneses é uma mistura... E eles não dizem que não, né? Tá muito bom. Tá muito bom o papo. Enfim. Mas sempre tem que acabar, tudo tem fim. Gente. Mas podia ser o começo do fim, né? O começo do fim. Porque esse assunto, o Brasil é um tremendo assunto, cara. Se você for analisar, o Brasil é fantástico, porque o Brasil, não existe um país como o Brasil. Entendeu? Você sabe como funciona o alemão, como funciona o francês, até o italiano e o espanhol, que são latinos. Mas o Brasil... É o concurso. É uma miscigenia sem fim. A gente tem todos os países em um país só. Então, são vários países. Falou São tudo. vários países, até vários períodos da história humana. Porque em São Paulo você está no século XXI, mas você subiu ali, cruzou a fronteira de Tocantins, tu já está chegando perigosamente no século XIX. Entendeu? Tem até gente morando na caverna, entre Tocantins e a Bahia, tem gente morando em caverna. Entendeu? A gente vai longe aqui, eu vou acabar com isso aqui. Vai, Matheus, eu vou falar A gente vai dos longe. livros. Bom, gente, esse foi o nosso podcast com Júlia Emílio Braz e a sua esposa Silvia Castro. É um prazer imenso estar aqui, foi uma troca de informação gigante. Muito obrigada, gente. Esse carinho que vocês têm, nossa, super acolhedor. Fica aí também pro Papo Médio, para todos que estão nos assistindo, para ler. Olha o tanto de livro. Alguns foram ditos, né? Esse foi dito aqui também. Esse também. Então fica aí pra gente conhecer um pouco mais dessa cultura. Na biblioteca tem vários. Aí, ó, na biblioteca, Raquel. a Raquel aqui já sabe de tudo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, do nosso episódio, principalmente. Desde já uma honra, de novo, uma honra conhecer o Senhor. De verdade, foi uma troca de informação gigante, um conhecimento muito, muito grande exposto aqui, pelo menos para os espectadores. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com esse episódio, junto com os outros. Estamos ficando por aqui, gente. Muito obrigado por tudo e muito obrigado pelo apoio de vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.